Quando a gente ouve a palavra startup, a gente lembra de empresas famosas de tecnologia, tipo a Nubank, a iFood, EasyTaxi, Twitter, Uber e por aí vai. Aquela história que a gente conhece, bem clássica, né? Em projetos que viraram empresas, pegaram investimento ou passaram por várias rodadas de investimento, cresceram, o time cresceu, o faturamento cresceu, aquela história toda. Mas a verdade é que quando eu vou no ChatGPT e eu busco por qual a definição de startup, ele me diz que é uma empresa ou organização recém-criada, geralmente de base tecnológica, e com algumas características distintas. Uma delas fala sobre o risco, já que startups, elas geralmente estão explorando novos territórios e enfrentando incertezas. Eu já tinha visto uma plataforma gringa bem legal chamada Front-End Mentor, onde você tinha vários desafios de front, no caso, e as pessoas ainda podiam pagar por um plano Pro para ter um tipo de conteúdo extra. Por exemplo, se você quer resolver um desafio, você podia baixar com o plano Pro o Figma ou o design daquele projeto. Mas no Front-End Mentor mesmo não tinha um ponto crucial para mim que era importante, que era a solução do problema. O que eu pensei? E se eu criasse um back-end mentor? Né? Já que eu não sou front-end, eu teria que focar numa ideia parecida do front-end mentor, mas em back-end. Eu gostava dessa coisa dos desafios, eu tinha que ter, para mim, era crucial que tivesse a solução em código-fonte, e eu também acho que tinha que ter tipo uma aula, ou como se fosse um formato de curso mesmo, explicando como que aquela solução foi concebida, qual que é a ideia por trás, os passos que a pessoa pode tomar. Então, a partir daí foi nascendo a primeira ideia do que seria vir a minha startup, ou o SaaS que está no ar hoje, que é a devgym.com.br. Por muito tempo eu acreditei que para colocar algo na internet tinha que ser algo inédito, nunca visto antes, disruptivo, zero bala. Isso não fazia o menor sentido. Eu só descobri isso de uma forma mais dura quando eu trabalhei num grupo de empresas chamado Rocket Internet. Era um grupo alemão e a Rocket fazia uma coisa muito louca, assim, e contraintuitiva. Ela olhava para mercados, por exemplo, para a Índia, e via uma ideia que estava fazendo muito sucesso na Índia. Por exemplo, você tem esse e-commerce aí, essa loja virtual que vende produtos personalizados, caneca com a foto da sua família, caneta com a logo do seu escritório, tá dando muito certo na Índia? Vamos copiar isso, exatamente, copiar, e vamos lançar no Brasil, obviamente com outra marca, né? É cópia, mas não tem nenhum copyright ali. Vamos copiar e vamos lançar no Brasil. Então era isso, eu ia fazer um projeto que ia listar desafios técnicos, muitas vezes inspirados em testes que caem em entrevistas de emprego de empresas famosas. Ou até outros desafios também que são mais desafiadores e até imitam tecnologias que a gente usa no dia a dia. Esses desafios, eles iam ter a solução em código-fonte e eles iam ter, pelo menos também, um vídeo explicando como que essa solução foi feita, quais foram os passos para chegar naquela solução. Antes de sair codando loucamente, quando a gente fala de startup, geralmente a gente fala de umas fases muito loucas de validação, que a gente vai tentar fazer o mínimo possível para provar que tem alguém interessado nisso. Que eu poderia ter feito um formulário falando assim, desafio técnico, aqui tá a descrição, tal, isso já caiu na empresa tal. Se você está interessado, coloca aqui seu e-mail, um formulário mesmo, e aí a partir do e-mail, eu poderia mandar um código Pix, a pessoa pagava, e eu mandava para ela por e-mail, tanto um link para um vídeo privado no YouTube, como um zip do código-fonte da solução. Pronto, isso teria validado a ideia. Eu fiz isso? Não. Estava muito empolgado e fui cair codando mesmo, até porque eu era um possível cliente dessa ideia. E não é possível, eu não sou tão especial ou tão maluco assim de ser o único que gostaria de ter um projeto assim para estudar. No começo, a ideia era fazer um modelo como o Udemy. Cada desafio teria um preço bem simbólico, 10, 20 reais. E à medida que eu fosse aumentando o número de desafios, a chance do projeto ficar sustentável era maior. Então era uma parada realmente bem parecida com o Udemy. Eu tinha escrito uma linha de código, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu realmente preciso implementar isso ou eu posso dar uma plataforma pronta? Um lugar ideal para ser essa plataforma pronta, né, que é muito famosa no Brasil, é a Hotmart. O problema da Hotmart é que ela é uma plataforma muito boa para você vender um curso. Aí você tem uma página de vendas explicando tudo, um botão para comprar, você cadastra um produto no dashboard da Hotmart e por aí vai. Você consegue acompanhar aquele produto. E no meu caso era um pouco diferente, porque eu ia ter vários, e aí eu ia ter que fazer várias páginas de venda, vários homes para cada
para cada desafio, seria um pouco chato. E como que eu ia colocar isso tudo, né, na mesma cara, né, para a pessoa fazer um login e já ver todos de uma vez? Se eu fosse pela Hotmart, a pessoa ia ter que acessar um produto diferente toda vez que ela quisesse entrar num desafio. Não parecia fazer muito sentido. Então eu ia realmente codar a solução, porque eu acho que o que eu estava vendo na minha cabeça faria mais sentido eu codar do que usar uma plataforma pronta. Eu adoraria usar uma plataforma pronta, mas nesse caso eu resolvi codar mesmo. Além disso, a última vez que eu coloquei um projeto no ar foi há muito tempo atrás. Eu já até documentei isso num vídeo que vou deixar aqui embaixo, que eu não ganhei dinheiro nenhum, só gastei, mas foi muito divertido. E eu queria, agora que eu já era um programador sênior com, sei lá, mais de uma década de experiência, eu queria ter essa experiência de ter um projeto rodando no ar também. Então tinha essa questão de estudar tecnologias mesmo e aplicar conhecimentos num projeto meu. E também tinha essa questão da startup em si, porque uma coisa é você criar um repositório no Git, outra coisa é você criar um projeto que vai rodar, que vai atender a necessidade de pessoas, você precisa dar suporte para essas pessoas, você precisa pensar em custos, então eu também queria aprender mais sobre esse mundo, então era isso. Se eu ia criar uma plataforma, eu ia precisar de pelo menos duas coisas. Eu ia precisar de um domínio, e o melhor nome que eu tinha na época era TechGym, mas não tinha domínio disponível. Eu queria muito ter esse conceito de ginásio ou academia. As escolas de programação mais famosas do país, até o momento, elas tinham uma identidade forte, uma coisa de foguete espaço, ou então mergulho e navegação. Então eu acabei seguindo essa coisa da academia e escolhi o nome DevGym. Mesmo sabendo que a Oracle tem um projeto chamado DevGym, ia ser muito difícil chegar no topo do Google, né, bater de frente com ela, mas eu insisti e falei, não, vai ser DevGym mesmo. Além disso, eu ia precisar de um design. Eu tenho afinidade zero, aptidão zero para criar um design. Eu sou muito ruim nisso. Eu não sou um front-end developer também, mas eu podia me virar com o máximo, eu podia me esforçar o máximo que eu pudesse para trabalhar com HTML, CSS, se eu tivesse pelo menos um Figma, que eu pudesse me inspirar ali e transformar aquilo no HTML mesmo. E aí eu cometi o primeiro, talvez, grande erro desse meu desenvolvimento. Eu entrei na plataforma de freelance e paguei 340,90 € para um designer, sendo que eu podia ter pago uns 50 € ou menos num template pronto e ter customizado ele. O resultado não ficou bom para o valor que eu investi, mas é isso, eu aprendi que eu precisava ser mais esperto para não gastar muito dinheiro em algo que eu nem sabia se ia ter usuário. Quando eu recebi o Figma, que era mais ou menos assim, não era exatamente o que eu via na minha cabeça, mas ok, já tinha pago e tudo bem, eu fui desenvolvendo, né? E quando eu fui vendo o projeto tomando forma ali no navegador, eu comecei a me animar mais. É engraçado que quando a gente vê a coisa tomando forma, a gente fica muito mais animado. Mas ao mesmo tempo, várias outras perguntas começaram a surgir. Onde eu ia hospedar o projeto? Depois de pesquisar bastante, eu fui para um caminho mais pelo custo mesmo, custo-benefício, e optei pela Render. Já falei sobre ela, de como eu faço deploy, em outro vídeo aqui do canal que eu vou deixar aqui embaixo. Em segundo lugar, eu ia ter que hospedar o código-fonte e os vídeos, né, que é a parte do plano pago que eu ia ter ali na plataforma. O código-fonte, tudo bem, podia ser qualquer lugar, podia ser qualquer lugar, podia ser até no Git mesmo. Agora, os vídeos, se eu colocasse no YouTube, qualquer pessoa poderia compartilhar aquilo com um usuário que não é cliente, então não era muito legal. E depois de pesquisar também, eu fui para a solução de mercado mais famosa, talvez tradicional, que é a Vimeo. A Vimeo tem uma feature lá que você consegue colocar os domínios e as pessoas não conseguem acessar o vídeo, não de uma forma tão simples, se não tiver naquele domínio. Então eu fui com a Vimeo mesmo. Obviamente já era um investimento que eu ia ter que colocar, porque era um plano pago dessa plataforma. Ok, eu já sabia onde a plataforma ia rodar e como as pessoas iam ver os vídeos. Ia ser pela plataforma mesmo, mas do player do Vimeo. Agora tinha a questão do login. A pessoa precisava fazer login para aí depois pagar e ter acesso aos vídeos. E aí tem essa questão de como eu vou codar o sistema de login, porque a princípio parece fácil. Usuário, senha, e-mail, esqueci a senha, não sei o que. Aí você já tem a questão do Two-Factor Authentication, né? Autenticação de 2 fatores. Tem todo um universo nesse domínio de autenticação e de registro de usuários. Tanto que existe uma empresa, que é a Auth0, que resolve esse problema. E eu dei uma olhada neles lá, eles têm um plano gratuito, mas me cheirava um pouco mal, porque o plano é gratuito até um certo limite de usuários, e depois disso começa a ficar bem caro. Então,
eu tinha um pouquinho de medo de que, se as coisas estivessem muito bem e eu tivesse muitos usuários, e a princípio a pessoa ia poder fazer login sem ser um cliente. Então eu teria muitos usuários entrando, fazendo login, mas cliente mesmo, pagando, poderia ter nenhum, poderia ter zero. Então eu poderia entrar numa situação muito grave de ter vários usuários no Auth0, mas nenhuma renda, nenhum lucro, nenhum capital para conseguir pagar essa ferramenta Auth0. Então eu resolvi não usar ela, mas eu também não ia entrar nessa coisa de programar o login, porque eu achei que seria muito trabalho para pouco benefício. Então eu resolvi de uma forma simples, que seria um login simples, uma autenticação simples com o próprio GitHub. Todo mundo, né, todo mundo que é o público-alvo da DevGen teria um GitHub, então seria por aí. Usar o GitHub ou se ancorar numa ferramenta só, numa rede social só, é muito problemático. Se essa rede social morrer um dia, se o GitHub cair, tiver um outage, alguma coisa, as pessoas não conseguem fazer login na minha plataforma. Mas, ao mesmo tempo, sempre que essas dúvidas vinham na cabeça, às vezes eu parava e pensava, calma, você não tem usuários, para de ficar criando problemas demais, porque você não tem usuários. Mete bala, vai pra frente com essa ideia mesmo. Daí vem a parte mais crítica do desenvolvimento, porque não adianta eu ter um design, não adianta o login funcionar, não adianta eu ter um lugar para hospedar os vídeos e ter esses custos todos se o pagamento não funcionar. Então, onde que eu ia, como que eu ia cobrar as pessoas? Tinha que ser uma forma mais automática para já liberar o acesso e tudo mais. E aí eu caí, talvez, no segundo maior erro desse meu começo. Eu decidi usar o Stripe, que na minha opinião é, sem dúvidas, o melhor sistema de pagamentos em questão de experiência de desenvolvimento mesmo. A API deles é perfeita, o dashboard é incrível, a documentação é excelente, mas quando eu terminei de codar e comecei a fazer os primeiros testes, eu percebi uma coisa que me fez chorar. Eles não tinham integração com Pix. Eu sei, parece muito juvenil pensar em pagamentos no Brasil sem pensar em Pix, mas como eu moro em Portugal, eu nem passou pela minha cabeça que o Pix poderia não ser suportado por eles. Ainda estava em fase beta, uma coisa, enfim, não estava muito claro quem poderia habilitar. E aí eu fui comparar, então, o Stripe com a Hotmart, que é super popular no Brasil. E aí eu vi que a Hotmart tinha, assim, uma centena de formas de pagamento. Dava para você pagar com barras de ouro, dava para pagar com água do deserto, enfim, dava para pagar de várias formas. E aí não teve como. Eu tive que migrar do Stripe para a Hotmart, fazer uma migração antes mesmo de ter um projeto no ar. Já tava tudo errado. O Stripe é um produto pensado para desenvolvedores. A Hotmart é um produto pensado para o público em geral. Isso quer dizer que as APIs dos dois, a forma como os dois trabalham é muito diferente, assim, tem um nível de carinho diferente entre as duas. Eu tentei implementar as coisas com a Stripe de uma forma bem desacoplada para reaproveitar o máximo possível se um dia eu precisasse. E eu precisei mais cedo do que eu imaginava. Mas não dava, as coisas não casavam muito bem, o fluxo da Hotmart era muito diferente. Eu tive que praticamente reescrever uns 80% de código. Enquanto eu mudava para a Hotmart, eu já percebia que cobrar por desafio, aquela ideia meio Udemy, ia ser mais difícil, porque eu ia ter que criar um produto na Hotmart toda vez que eu lançasse um desafio novo. Esse produto precisava passar por uma aprovação, então o fluxo ia ser bem chato. Se eu criasse um cupom, por exemplo, de desconto, esse cupom ia valer só para um desafio e não para todos. Então eu aproveitei para mudar já esse modelo de negócio, ia ser um modelo tipo a Netflix, um modelo de assinatura. O usuário paga para ter acesso a todo o catálogo e na Hotmart eu ia configurar qual é a recorrência disso. Se ia ser mensal, se ia ser semestral, anual e por aí vai. Sério, é bizarro o tanto de coisa que eu precisei pensar e o tanto de coisa que a gente precisa pensar antes de colocar algo no ar. Como os alunos iam entrar em contato comigo para tirar dúvida? Ia ser por e-mail ou por Discord? Se fosse e-mail, ia ser pago com o domínio DevGen? Quanto que custa isso? Vale a pena ter isso agora? Ou seria um Gmail gratuito mesmo? Eu teria uma seção de comentário nas páginas? Eu ia implementar isso ou eu tinha alguma solução que eu pudesse usar? Isso é pago? Quanto custa? Como estava a performance da primeira página? Ela carregava rápido? O que eu poderia fazer para melhorar? Como eu ia monitorar a aplicação caso tivesse algum erro e se ela saísse do ar?
Tem várias decisões técnicas que eu não estou trazendo aqui nesse vídeo e eu posso trazer em outro vídeo, mas eu quero saber se você está gostando desse papo que fala um pouco mais da perspectiva do produto. A gente pode falar de coisas técnicas, mas sempre pensando no produto. Se você quiser, escreve aqui embaixo nos comentários a palavra mais, pelo menos, para eu saber se você quer que eu continue. Senão eu esqueço isso e a gente fala de outras coisas. A gente fala só de Go aqui no canal. Outra decisão que eu tive que tomar é sobre o tipo de produto que eu ia colocar no ar. Existem dois produtos, pelo menos, do meu conhecimento, eu não sou nenhum especialista nisso, mas existem os produtos perpétuos e os lançamentos. O que é um produto perpétuo? É um produto que está sempre lá disponível para as pessoas comprarem. A gente fala que o carrinho está sempre aberto, ou a página de vendas está sempre lá, você pode ir comprar quando você quiser. O preço pode mudar, mas ele está sempre ali disponível. E o outro é o tipo lançamento. Sabe essa questão de fazer uma semana da linguagem X, semana da tecnologia XPTO, e aí no final da semana você diz, ó, vai ter venda do produto. E esse carrinho vai ficar aberto só por 24 horas. Depois disso, você não entra mais na turma. Então, isso é um lançamento. O produto não está disponível para compra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existem vantagens e desvantagens nos dois modelos de negócio, mas eu tinha um pé no chão, eu tinha plena consciência de que eu ainda sou um programador, né? E era um programador e ainda sou, que trabalha 40 horas por semana para uma outra empresa. Essa outra empresa exige uma demanda de mim uma energia que às vezes muda. Às vezes o projeto está no começo, é mais tranquilo, às vezes está na hora de lançar algo muito grande e vai puxar mais por mim, eu vou ficar mais exausto ou menos exausto e ter mais ou menos energia para investir, tanto no canal, às vezes o canal para de ter vídeos por causa disso, ou até mesmo nesse novo projeto, nessa startup, nessa SaaS. Então era muito melhor eu ter um projeto perpétuo, ia estar lá disponível sempre que as pessoas quisessem, e à medida que o tempo ia passando, à medida que eu tivesse mais tempo livre, eu podia investir mais nele, bem devagar, bem baby steps. Se eu fosse para um caminho de um lançamento, seria um pouco diferente, porque o lançamento eu tenho que pensar qual que vai ser o dia do lançamento, vai ter que ter aquelas aulas ao vivo, aquela coisa de agitar as pessoas para elas saberem o que está acontecendo, e se alguma coisa der errado naquelas 2 semanas, isso pode acabar com o seu lançamento ali, e aí você só vai ter que pensar na próxima vez que você vai fazer isso. Como eu tinha um emprego de 40 horas, imagina se casa de eu ter que fazer o lançamento numa semana e aí aconteceu um problema muito grande na outra empresa e eu não vou mais poder fazer. Eu vou ter que comunicar às pessoas de que não vai mais poder ter live, etc. Não vai, enfim, um perpétuo fazia muito mais sentido para esse projeto. Depois de toda essa jornada que estou tentando resumir aqui, eu realmente lancei o projeto. Eu fiz isso em 2 fases e talvez tenha sido um erro que eu posso falar em outro vídeo, mas eu avisei no YouTube, lancei um vídeo no YouTube avisando que existia a plataforma DevGym, mas a primeira venda aconteceu mesmo perto do dia 11 de março de 2023. Com aquela venda significava muito mais do que a questão financeira. Significava que agora eu tinha um projeto no ar, que ele não podia sair do ar, eu tinha que cuidar dele, eu tinha que dar suporte para aquela pessoa e fazer com que ela chegasse nos objetivos que eu propus com a plataforma, que é estudar mais, aprender novas tecnologias, aprender novas metodologias através da prática de programação com aqueles desafios. Agora a coisa estava séria. Agora sim, agora que o jogo começava, basicamente. Mas de novo eu posso voltar aqui para continuar falando sobre a DevGym, sobre esses meus aprendizados. Você tem que deixar aqui embaixo para eu ficar sabendo disso. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. E para não perder o costume, eu sou o Filho da Nuvem e tchau!